Dante, a gente falou ainda há pouco que o assunto era dinheiro e muito dinheiro. Bota dinheiro. Bota dinheiro nisso, né, Adriane? A gente está falando do fundo eleitoral que está mais robusto e se é que a gente pode dizer assim, né? Porque, na verdade, não sei nem como definir tanto dinheiro. Não dá nem para chamar de fundo, mas que tá subindo tanto dinheiro, né, que ele já tá ficando rasinho ali. Uma piadinha em homenagem ao nosso diretor aí, que também é muito bom nessas. Agora é muita grana, né? Era 2 bilhões de reais que foi usado no fundo eleitoral no ano passado, né? 2 bilhões também utilizado em 2018, mas em 2018 havia 1 bilhão a mais que ainda estava ali nas contas, então usaram 3 bilhões na campanha de presidente, né? Presidente, governadores e tudo mais. E agora 5,7 bilhões de reais, quase 6 bilhões de reais, um valor absurdo, um valor extremamente substancial para a campanha eleitoral do ano que vem. Todo esse dinheiro, todo esse recurso vai ser utilizado por partidos políticos para fazer a campanha do ano que vem, né? Uma campanha que a gente vai votar para deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente da República, né? É um valor que foi acrescentado ali como substitutivo, né? Ele não constava ali no projeto, o relator apresentou e foi aprovada nas duas casas legislativas, né? Tanto Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal aprovaram esse recurso, né, tão grande para a campanha. Por motivos óbvios, né? Porque o recurso vai beneficiar diretamente a eles mesmos. Eu particularmente, já tinha um ranço de 2 bilhões de reais sendo investidos em campanha política, porque a gente que paga, para mim isso não deveria existir, que um fundo, quando a gente faz, por exemplo, vai investido, sabe que daqui a tanto tempo quer trocar de carro, vai fazendo uma poupança, algo do tipo, mantém um fundo, uma reserva. Mas nesse caso, esse fundo é pago por mim, é pago por você, é pago pelo Dante, é pago por todos nós, para os políticos gastarem fazendo campanha política, para se divulgarem, para se promoverem. E agora, com esse valor todo muito robusto e aprovados por eles mesmos que querem se reeleger. Eles eles legislam em causa própria, né? Só para a gente entender a origem desse fundo. Até 2015, né, era permitido que empresas financiassem campanhas políticas, né? Então, você tinha ali, né, a maior parte dos recursos usados pelos partidos vinha de doações e, claro, aí a gente acompanhou muito bem a história do país e viu quanto a relação das empresas, né, das grandes empresas com os partidos e com os políticos era promíscua, tanto é que a gente viu aí diversos casos de corrupção, a gente tem toda a história aí da Lava Jato também para contar, né? Mas aí a partir de 2015 foi proibido, disseram, não, tem muita corrupção aí, bora criar um fundo aqui com recursos públicos. É meio que assim, para a gente não roubar, não fazer esses esquemas com as empresas, vocês vão pagar a gente e aí a gente faz nossa campanha sem precisar dessa negociata direto com as empresas. Vai ficar até mais fácil para a gente, porque o próprio presidente do partido vai dizer quanto vai para cada um. Exato, exatamente isso. E aí já quando criou já veio essa revolta, né? Tipo, era 2 bilhões ali, já tinha 1 bilhão a mais guardado e agora aumenta desse jeito, praticamente triplica aí o fundo eleitoral. É uma situação muito, muito chocante, a gente acompanhou, inclusive, a gente tem aí, pode botar na tela, os votos, né, dos parlamentares amazonenses, né? Lá na Câmara dos Deputados a gente teve um único voto não, né, que foi do deputado Zé Ricardo. Os outros votaram sim. No caso do Alberto Neto e do Sidney Leite, eles estavam ausentes, né? E Marcelo Ramos estava presidindo a sessão. E lá no Senado Federal, a gente teve o voto sim de Eduardo Braga e de Omar Aziz e o voto contrário do Plínio Valério, né? Então, para quem gosta de acompanhar aí o que o seu parlamentar, o que o parlamentar do nosso estado fez, a gente tem aí, somando Câmara e Senado, 2 votaram não, 2 não votaram. Um estava presidindo a sessão, Marcelo Ramos é vice-presidente da Câmara dos Deputados e não vota nesse caso, né, porque estava lá na presidência da mesa, e todos os outros votaram sim. E tem uma situação interessante nesse contexto, Adriane, que é a pressão que se coloca, né? Esse aumento do fundo ele consta da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Os deputados, os parlamentares, senadores, eles precisam da LDO aprovada para poder ter o recesso parlamentar, que começa na segunda-feira. Mas cabe ao presidente da República sancionar ainda essa lei. Então, você imagina, a gente tem aí diversos pedidos de impeachment na mesa, né, do presidente da Câmara, do Arthur Lira. Um eventual veto do governo, do presidente da República a essa situação, a esse aumento do fundo eleitoral, coloca ele numa sinuca de bico aí com toda essa maioria do parlamento que votou a favor do fundo eleitoral, né? Então é uma pressão que se faz também
ali em cima do presidente, né? Nesse jogo político, né? Nesse jogo político olhando para a campanha eleitoral. Se ele vetar, ele teria um apoio de grande parte da população, né? Sim, para esse fundo. Por outro lado, os processos de impeachment que a gente já viveu nessa recente democracia brasileira, eles não são por pressão popular, não. Eles são por vontade política. Exatamente. E aí poderia reverter, mudar essa vontade política dentro do parlamento e complicar a vida dele politicamente, que é candidato à reeleição. E hoje ele já tem assim, uma situação menos tranquila no Senado, né? Ele tem uma dificuldade para formar maioria no Senado, mas na Câmara ele ainda tem uma maioria substancial, tanto é que na Câmara a diferença aí de votos foi de mais de 100 votos, né? a favor dessa questão do fundo. Porém, isso pode mudar rapidamente, né? Você imagina, né? Muitos desses deputados, senadores, eles não querem somente a reeleição, eles querem outros cargos, vão se candidatar a governador, né? Vão buscar e precisam do recurso ali, né, nas suas contas. Então, é uma situação que ele fica pressionado nesse contexto como um todo, né? É difícil arcar com o custo político aí de um veto a esse aumento do fundo eleitoral. Poderia ser muito caro para ele, especificamente. Para a gente já é, né? Para a gente já é caríssimo. Né? Agora, Dante, se não houver vontade política de derrubar esse aumento, existe alguma outra possibilidade para que esse fundo não seja tão alto, para que a gente não pague essa conta para os candidatos para a próxima eleição? Alguma intervenção de outro órgão, do Supremo, algo do tipo? Pode-se tentar judicializar, né? Alguém provocar alguma entidade coletiva, alguma associação, alguma parte da sociedade tentar provocar, judicializar essa questão, né? Levar para os órgãos superiores. Mas terminando esse ano, né, começando o ano que vem já vale o orçamento, né? Então já era, né? É muito difícil. O tempo hábil para se fazer isso é muito para se julgar uma questão dessa de mérito como um todo, não somente em liminar, é muito curto, né? Então é difícil que se consiga obter sucesso nessa questão, né? E lembrando que a gente está falando aí do fundo eleitoral, né? Que é um dos aspectos aí que a gente gasta muito dinheiro na eleição, e ainda tem a discussão a respeito do voto impresso, que segundo o presidente do TSE, o Luiz Roberto Barroso, poderia aumentar em mais 2 bilhões o custo da eleição, da operacionalização da eleição, mais o custo natural que ela já é uma eleição dispendiosa. Então, assim, a gente vai ver uma quantidade absurda de dinheiro sendo utilizada nas eleições do ano que vem, e a maior parte dele, infelizmente, indo parar nas mãos dos partidos que muitas vezes nem utilizam essa verba toda, a gente conhece diversos casos pelo Brasil afora, de recursos que são mal utilizados, de candidaturas laranjas. Ou que sequer são utilizados, principalmente por candidaturas laranjas de mulheres, Exato. Que são obrigadas, tem que ter a cota, né? Aí, teoricamente, passam esse dinheiro que depois tem que ser devolvido ou repassado para outro candidato. Exato. Isso é o que mais acontece. Infelizmente, a gente tem diversos casos em relação a isso no Brasil, no Amazonas, suspeitas variadas aí a respeito dessa questão. E é desse dinheiro que a gente acabou de direcionar via parlamento para o fundo eleitoral que saem esses desvios, saem essa má utilização dos recursos públicos. Infelizmente, tentam resolver um problema, né? Cobre a cabeça e descobre o pé, né? Infelizmente, essa é a nossa realidade hoje. A gente vai seguir acompanhando para ver como o presidente vai se posicionar diante disso. Dante, muito obrigada por sua participação. Sextou para você. Bom fim de semana. Gostou do vídeo? Vem ver mais no nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.